Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre os padrões radiológicos na COVID-19 e diagnósticos diferenciais que podem aparecer nessa doença. Como eu já me apresentei, meu nome é Danilo, sou médico, atuo na área de radiologia e diagnóstico por imagem. Algumas dicas para essa aula. A gente vai deixar todos os microfones no mudo, a aula será apresentada inteira e posteriormente será aberto espaço para perguntas. Tá? Os slides, se vocês observarem, eles são numerados. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma imagem específica, anote o número do slide e a gente pode voltar no final da aula e detalhar um pouquinho mais sobre aquela imagem. Tá? E sintam-se à vontade em fazer as perguntas por áudio ou por chat. Tá? Bom, os objetivos dessa aula são mostrar principalmente os padrões tomográficos e outros possíveis achados que a gente tem na COVID-19, como é que essa doença evolui e como é que ela apresenta na imagem, tá? E a classificação desses padrões de acordo com o período da doença ou como eles se apresentam. A gente também eu vou falar um pouquinho sobre a quantificação do acometimento pulmonar, os possíveis diagnósticos diferenciais e outras utilidades que a tomografia pode trazer na COVID-19. No final, eu vou falar um pouquinho sobre a utilidade do raio-x e do ultrassom nessa doença. Bom, antes de começar a falar sobre a COVID-19 especificamente, eu trouxe aqui, vou falar um pouquinho de como a imagem da tomografia ela é formada. Bom, a tomografia como o raio-x, ele vai avaliar questões de densidade. Ele vai transformar, faz a avaliação de densidade das estruturas do corpo e vai transformar isso em imagem. Então, assim, a coisa que seria menos densa é o ar, e na imagem ela aparece como preto. E no organismo, as coisas que são mais densas são os ossos, e o que aparece na imagem como uma imagem mais branca. E as partes moles, outros tecidos, eles vão aparecer em escalas de cinza. Então, numa imagem que a gente tem o ar preto, partes moles menos densas, elas ficam mais escuras, e partes moles mais densas ficam mais claras, mais esbranquiçadas. Tá? E quando aqui a gente tem um exemplo do que seria um osso e uma parte mole, e a gente consegue diferenciar bem as duas quando elas têm densidades bem diferentes. Mas quando essas estruturas têm densidades bem parecidas, a gente não consegue saber o limite entre elas. E isso é importante em alguns casos, principalmente na consolidação, que eu vou falar mais para frente, que aparece na COVID-19. Bom, e antes também de falar um pouquinho sobre a anatomia do pulmão. Bom, o pulmão ele é dividido em direito e esquerdo. O pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2. E cada lobo ele vai ser dividido por segmentos. E essa avaliação da segmentação é importante para a gente localizar onde estão as lesões e isso facilitar, às vezes, indicar como seria o direcionamento do tratamento. E esses segmentos, eles ainda são mais divididos em lóbulos pulmonares secundários. Essa estrutura, ela é basicamente o que a gente vai estudar na imagem de tomografia. Bom, o lóbulo pulmonar secundário ele é formado por septos, um bronquíolo terminal e uma artéria. E no espaço dentro dele, ele é preenchido por ar. Então, assim, tudo que vai preencher esse espaço, se vai ter algum acometimento desse espaço aéreo, é o que a gente vai identificar na tomografia. Eu fiz um esqueminha aqui, mais simplificado, para eu poder mostrar como é que seria. Então, aqui seriam as paredes dos lóbulos pulmonares secundários, aqui seriam 4, cada um recebendo a sua artéria e seu bronco. A artéria em vermelho, o bronco aqui em azul. Tá? Então, começando sobre os padrões da tomografia na COVID-19, a gente tem 3 principais: o vidro fosco, a consolidação e a pavimentação em mosaico. A atenuação em vidro fosco, a gente vai perceber que aqueles espaços aéreos, os lóbulos pulmonares secundários, eles vão estar preenchidos com um material que não é muito denso. Então, esse material, por ele não ser muito denso, ele não vai competir na imagem com as outras estruturas, com os vasos e com os brônquios. Então, a gente vai conseguir identificar nessa imagem todas as estruturas, o lóbulo pulmonar secundário, a gente consegue identificar a artéria e a gente consegue identificar o brônquio. Aqui é uma imagem, uma tomografia de pulmão. A gente vê áreas de pulmão normal aqui e áreas de pulmão acometido com vidro fosco.
E se a gente aproximar, a gente vê que essa área cometida com vidro fosco, ela é preenchida por um material mais denso, mais esbranquiçado do que o pulmão, mas a gente ainda consegue identificar muito bem os brônquios, que são essas estruturas aqui, e os vasos. E eles são bem definidos, a gente consegue ver muito bem, certo? Já agora, na pavimentação em mosaico, seria mais ou menos igual ao vidro fosco, mas nesse caso tem espessamento dos septos. Os septos a gente consegue ver eles muito bem, enquanto na anterior a gente já não conseguia ver tão bem. Eles são possíveis de serem identificados, mas eles são muito fininhos e a gente às vezes não consegue ver muito bem. Mas ainda assim a gente vai conseguir ver os brônquios e a gente ainda vai conseguir ver as artérias. Então, aqui nessa imagem é um pulmão extensamente acometido por pavimentação, com padrão em pavimentação em mosaico. A gente vê várias áreas de pulmão normal, em menor quantidade, mas a grande maioria tem um vidro fosco, um aumento da densidade e o espessamento septal. A parede desses lóbulos pulmonares, eles estão mais espessos, a gente consegue identificar eles muito bem. Quando a gente aproxima a imagem, a gente consegue ver que as paredes e o lóbulo dentro, mais com a atenuação em vidro fosco, essa atenuação mais cinza. Tá? E por último, a consolidação. A consolidação, ela vai ter aquele espaço aéreo, ele vai ser todo preenchido por um material denso. E ele é tão denso quanto um vaso, por exemplo. Então, quando esse material, quando a gente vê isso na imagem, a gente já não consegue mais identificar o vaso. Então, a gente vê aqui, nessa imagem, a área de pulmão normal e uma área de consolidação, com os brônquios, que ainda estão preenchidos por ar, tá? Mas a gente já não consegue ver mais os vasos, identificar eles muito bem. Porque todo aquele espaço aéreo está preenchido com material com uma densidade bem semelhante à do vaso. Ele é bem mais denso. Outros achados que a gente tem na tomografia na COVID-19 é o sinal do halo, que seria um centro de consolidação ao redor em vidro fosco. O sinal do halo invertido, que é o contrário, o centro é em vidro fosco e a periferia é uma consolidação, um anel de mais alta densidade. E as linhas subpleurais, que seriam linhas de atelectasia ou fibrose paralelas à pleura, que fica aqui nessa região, e que vão significar, às vezes, já um processo de recuperação ou de sequela da COVID. Esses 3 achados, eles não são específicos para a COVID, mas eles podem aparecer nessa doença. E quais são as manifestações tomográficas de acordo com a fase da doença? Bom, a tomografia ela tem uma sensibilidade entre 60% e 96%. Isso vai depender da fase que a gente faz a tomografia na doença. As fases que aparecem, os sinais mais clássicos, são nas fases intermediárias e tardias, entre 3 e 6 dias, e as tardias a partir de 7 dias. Antes disso, a sensibilidade cai, e nesse período é onde a sensibilidade é maior, chegando a 96%. Tá? Só que a tomografia ela ainda não deve ser utilizada para controle de tratamento, porque a regressão da lesão ela é lenta. Geralmente as lesões elas desaparecem entre 25 e 30 dias. E ainda não tem estudos suficientes para dizer como utilizar a tomografia no controle de tratamento. Tá? Então, alguns artigos eles dividiram as fases da COVID em 4. A primeira fase seria entre 0 e 4 dias, a segunda fase entre 5 e 8 dias, a fase 3 entre 9 e 13 dias e a fase 4 maior do que 14 dias. Na primeira fase, de 0 a 4 dias, o principal achado vai ser opacidades em vidro fosco. A gente vê aqui um exemplo, áreas de pulmão normal e as opacidades aqui em vidro fosco. Na fase 2, de 5 a 8 dias, a gente já tem uma predominância também da pavimentação em mosaico, que é o espessamento septal dentro de uma área de vidro fosco. Então, a gente vê aqui, nessa imagem, um exemplo que a gente consegue ver os septos e consegue ver a área mais densa, mais esbranquiçada, que seria o vidro fosco, e o restante ao redor de pulmão normal. Na fase 3, a gente já tem uma consolidação como um achado predominante, e a gente vê, da mesma forma, áreas de pulmão normal e áreas de consolidação, áreas de alta densidade, que a gente não consegue mais identificar os vasos. E aqui uma área assim, de vidro fosco, que a gente consegue ver bem a diferença entre a densidade dessa base pulmonar, que a gente vê que ela é mais branca, do que essa daqui, que ela é mais acinzentada.
Tá? E a partir dos 14 dias, a gente tem uma redução dessas lesões, a consolidação ela vai diminuindo, o vidro fosco ele vai desaparecendo, e aí a gente começa a ver essas linhas subpleurais, que elas estão aqui, que pode ser a área de atelectasia de pulmão, colabamento daqueles espaços aéreos, ou mesmo fibrose. Tá? Mas essas fases, elas podem aparecer ao mesmo tempo. Então, assim, o que eu mostrei aqui são a predominância de cada um. O vidro fosco, ele aparece em praticamente todas as fases. Mas, assim, na segunda fase, a gente já tem um aumento da pavimentação em mosaico. Na terceira fase, tem um aumento e uma predominância da consolidação. Já na quarta fase, esses achados eles vão diminuindo progressivamente. Mas a tomografia, ela exclui uma tomografia normal, ela exclui a COVID-19? Bom, vários estudos mostraram que não. Esse aqui é um exemplo. Em pacientes que não apresentavam nenhum sintoma, mas eles já tinham sido amplamente testados, e o PCR, que era o exame, o teste diagnóstico mais sensível atualmente, mostrou que eles já tinham positivo. E quando foi feita a tomografia nesses pacientes, cerca de 40% deles já apresentavam alguma alteração pulmonar. Então, mesmo sem sintoma nenhum, eles já tinham áreas de consolidação e áreas de atenuação em vidro fosco. Tá? E como é que a gente vai classificar esses padrões? Bom, vários locais do mundo, várias sociedades de radiologia tentaram classificar a sua maneira. A britânica classificou dessa forma aqui, a holandesa, ela classificou, criou o CORADS, que seria uma analogia ao BIRADS, que é usado para avaliação de câncer de mama. Mas o que a gente mais utiliza aqui no Brasil é a que foi feita pela Sociedade Americana, a Sociedade Norte-Americana de Radiologia e o Colégio Americano de Radiologia, que ele dividiu esses achados em típicos, indeterminados, atípicos e negativos. Então, assim, eu vou falar um pouquinho de cada um agora. O típico é aquele achado que a gente vai ver opacidades em vidro fosco na periferia e são bilaterais. Eles têm um predomínio pela base dos pulmões. A sua morfologia, geralmente, esses achados de vidro fosco, eles são mais arredondados e pode apresentar com áreas de consolidação ou pavimentação em mosaico. Então, aqui, aproximando essa imagem, a gente consegue ver 4 cortes de um mesmo pulmão. A gente vê que a parte inferior, que seria essa figura aqui, ela é mais acometida do que a parte superior, e o acometimento, que são essas áreas mais acinzentadas, elas são mais periféricas do que centrais. A gente vê em vários locais mais na periferia. Tá? E a gente vê nesse corte aqui, que a gente chama de corte coronal, na parte mais inferior do pulmão do que na parte superior. O ápice do pulmão está relativamente preservado. Os achados indeterminados é quando a gente não tem aqueles achados típicos. Pode ter o vidro fosco, mas ele vai ter uma distribuição difusa, às vezes mais central, perilar, ou às vezes de um lado só. E eles geralmente são mais tênues, por vezes não arredondados, e não estão na periferia. O achado atípico é que foge completamente daquilo. A gente vai ter uma consolidação lobar ou segmentar, é quando uma área do pulmão apenas está acometida, e essa área ela corresponde a um lobo, um segmento. Pode ter cavitações, que é incomum na COVID. Vai ter opacidades centrolobulares e ramificadas, que a gente chama de padrão em árvore em brotamento, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é essa árvore em brotamento. A distribuição é perilar, ali mais região central, não tem linfonodomegalias na região do mediastino e raramente tem derrames pleurais. Tá? E os achados negativos é aquele que a gente vê numa tomografia de pulmão normal, a gente só vê o pulmão normal mesmo. Tá? E como que a gente quantifica esse acometimento pulmonar? Bom, houve, durante as experiências que tiveram ao redor do mundo, houve uma aparente concordância entre a extensão da doença e os sintomas que os doentes apresentavam. Mas mesmo assim, apesar dessa concordância, não tinha como a imagem predizer como é que essa doença ia evoluir. Pacientes assintomáticos, às vezes com acometimento maior, eles evoluíam bem até o final e depois se recuperavam. Ou pacientes que tinham um início muito tênue, com alterações muito discretas, acabavam evoluindo pior. Tá? E essa avaliação da tomografia, ela sempre deve ser feita com a avaliação clínica e laboratorial. Então, assim, essas ferramentas que interligam as áreas do hospital, a avaliação clínica, o CCIH, a radiologia e outros, elas são sempre muito importantes. Tá?
A imagem ela vai auxiliar na decisão de conduta, como que esse paciente vai ser manejado dentro do hospital, tá? E ela pode ser classificada em leve, que seria menor do que 25%, moderada e acentuada. Quando o acometimento é leve, ele geralmente ele acomete menos do que 25%. A gente vê áreas de pulmão normal bem mais evidentes e em maior quantidade do que a área do pulmão acometido, como a gente vê nesse exemplo aqui. São praticamente 3 áreas que elas não acometem todo o pulmão. A gente vê elas mais esparsas e tem mais área de pulmão normal. No moderado, que é entre 25% e 50%, a gente já vê uma redução dessa área de pulmão normal, só que ela ainda não ultrapassa a metade do acometimento dos pulmões. Então, a gente vê que uma área de consolidação mais periférica, aqui esse pulmão, quase metade dele todo comprometido. Tá? E um acentuado é que ele tem acometimento maior do que 75%. Então, a gente tem menos área de pulmão normal do que do pulmão acometido. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver a área de pulmão normal, aqui, e a área de pulmão acometido, que é bem maior do que as áreas de pulmão normal. Tá? E como é que a gente vai diferenciar essas doenças, a COVID-19 com outras doenças pulmonares? Eu vou falar de alguns diagnósticos diferenciais relacionados a cada tipo de padrão de acometimento. No típico, a gente diferencia principalmente com as pneumonias virais, dentre elas, muito importante, a H1N1. Mas também a gente vai ter outras pneumonias que não estão relacionadas, às vezes, a um patógeno, como vírus ou bactérias, a pneumonia em organização e a PIN, que é a pneumonia intersticial não específica. Os achados indeterminados podem fazer diagnóstico diferencial com a pneumocistose, pneumonia por hipersensibilidade, hemorragia alveolar ou toxicidade por drogas. O padrão atípico, ele vai fazer diagnóstico diferencial principalmente com as pneumonias bacterianas, tá? Mas vão entrar também as micobactérias atípicas, aspiração, edema, tá? Então, assim, cada padrão, a gente pode até direcionar para alguns diagnósticos diferenciais. Então, assim, começando pelo padrão típico, vou focar nas pneumonias virais. A mais comum é a influenza, e agora a gente está entrando numa fase sazonal do ano que essas pneumonias elas são mais comuns, porque o clima fica mais frio, as pessoas ficam mais aglomeradas naturalmente, e isso facilita essa transmissão dessas doenças virais. Mas ainda outras pneumonias virais também às vezes são destinadas são mais prevalentes em alguns indivíduos, como os imunodeprimidos, como o citomegalovírus ou o herpes vírus. É importante lembrar que a tomografia ela é muito limitada, os exames de imagem são muito limitados para o diagnóstico etiológico. A gente não consegue identificar qual é o agente que está causando aquela pneumonia. Mas ela é muito importante para avaliar a gravidade e a complicação que essas doenças virais podem causar. Da pneumonia viral, o principal achado também vai ser a atenuação em vidro fosco. Afinal, a COVID-19 também é uma pneumonia viral. Outros achados que a gente pode ter, padrão em árvore em brotamento, a consolidação, e vai ser extremamente importante o uso da tomografia aqui na avaliação do paciente grave, porque essas áreas de vidro fosco e consolidação elas podem ser difusas, o que já sugere um acometimento por SARA, que é síndrome aguda respiratória do adulto. Tá? Esse exemplo aqui, se a gente não soubesse, se eu não tivesse dado a cola aqui, que é uma pneumonia por influenza, uma pneumonia por influenza, a gente poderia muito facilmente confundir isso aqui com uma pneumonia por H1N1. Nós temos áreas de pulmão normal, áreas de pavimentação em mosaico aqui, áreas de vidro fosco, áreas de consolidação com os broncogramas aéreos, que são aqueles broncos ainda preenchidos por ar. Então, assim, por isso que muitas vezes a gente não consegue, assim, a gente correlaciona com a clínica, com o laboratório e com o momento epidemiológico que a gente está vivendo de pandemia, então a gente acaba sugerindo, às vezes, a COVID-19, a infecção por SARS-CoV-2, mas ela ainda tem que lembrar que existem outras possibilidades, como a H1N1, que também é prevalente e também pode causar diversas alterações no organismo. Tá? Um outro exemplo de H1N1, a gente vê que áreas de vidro fosco, de distribuição mais periférica, uma área aqui de consolidação. Esse corte é mais em cima, mais perto do topo do pulmão, e aqui é mais embaixo. A gente consegue ver que ele é mais acometido nas partes inferiores, já com consolidação.
E outros achados, como a pneumonia em organização, que podem não ser causadas por algum agente etiológico. Então, a gente tem a pneumonia em organização, que é uma doença intersticial idiopática. Ela não tem uma causa específica conhecida, mas ela vai dar aquele mesmo padrão, às vezes de consolidação periférica, mais arredondada. E a pneumonia intersticial não específica, também ela é uma doença, por vezes, idiopática, por vezes ela está relacionada com uma outra doença sistêmica, como as colagenoses, esclerodermia, principalmente. E aí a gente vai ver que o acometimento também, vidro fosco, periférico, mais nas bases. Então, assim, são achados que a gente vai conseguir identificar na tomografia, mas se a gente não tiver correlação com a história clínica desse paciente, muitas vezes o diagnóstico sugerido ele não é possível e, se ele for sugerido, pode ser muitas vezes errôneo. E no padrão determinado, quais doenças a gente pode ter como diferenciação? Bom, uma é a pneumocistose, que é uma doença atualmente classificada como fúngica. A gente vê aqui que o acometimento é principalmente em vidro fosco, mas ele tem aquela distribuição mais espalhada, mais central. A gente vê que a periferia do pulmão está relativamente preservada. E essas áreas de vidro fosco, elas são coalescentes. A gente não vê aqueles agrupamentos arredondados igual a gente viu nas pneumonias virais. Tá? E na toxicidade por drogas, esse aqui é um exemplo pode ser por qualquer droga, diversas drogas podem causar um acometimento pulmonar. A gente vê vários foquinhos de vidro fosco, às vezes alguns bem tênues, e espalhados difusamente pelo pulmão. Não tem aquela prevalência pelo pulmão, pela periferia. E a gente vê muitas vezes as áreas periféricas bem preservadas, com áreas de pulmão normal. Tá? Um outro exemplo seria a hemorragia alveolar, que ela vai apresentar esse padrão de pavimentação em mosaico, mas ela pode ser unilateral. A gente vê nessa imagem aqui um acometimento preferencialmente do pulmão direito, tá? Já com uma área de consolidação. Então, o sangue que derrama dentro dos alvéolos, dependendo da concentração dele, que fica ali, ele vai tendo graus de densidade. Então, quando tem menos sangramento, às vezes fica com essa atenuação em vidro fosco, tem o espessamento septal da pavimentação em mosaico, mas se tiver um sangramento mais intenso, a gente vai ver essas áreas de consolidação. E aí a gente pode ter alguns diagnósticos diferenciais com isso. Tá? A gente vê aqui, de uma maneira mais aproximada, uma área mais já consolidada, com densidade maior, e uma área com vidro fosco já um pouco menos denso. Tá? E no padrão atípico? Bom, eu tinha falado que o principal diagnóstico diferencial seria a pneumonia bacteriana, então vamos focar um pouquinho mais nelas. A pneumonia bacteriana, ela pode ser diferenciada em lobar, broncopneumonia e pneumonia redonda. A pneumonia redonda ela vai aparecer mais em crianças. Ela é mais comum em crianças, que no contexto da Covid-19 seria uma população menos acometida. Tá? E como nas pneumonias virais, a tomografia e os exames de imagem, ele pode ser sugestivo, mas ele é limitado para dizer qual é o agente etiológico, qual bactéria que está causando aquela pneumonia. Tá? Então, assim, começando com a pneumonia lobar, ela vai acometer todo um lobo ou a maior parte de um lobo. Então, assim, a gente vê um lobo, um segmento bem acometido, e ele é focal, uma parte do pulmão só que está acometida, o restante do pulmão a gente vai ver ele como um pulmão normal, e vai apresentar-se como uma consolidação. Então, nessa imagem aqui, a gente vê a área de consolidação e outro pulmão praticamente sem nenhum acometimento. E a gente vê os broncogramas aéreos, mas não consegue ver os vasos, ou seja, a densidade do pulmão já está tão acometida que apagou os vasos, a gente não consegue ver. E os principais agentes desse tipo de pneumonia o principal agente é o Streptococcus, mas podem ter Haemophilus, Klebsiella, Legionella. Tá? A broncopneumonia, ela apresenta-se diferente da pneumonia lobar. São áreas de consolidações esparsas nos pulmões, e algumas são confluentes. Geralmente elas acometem mais de um lobo e vai ter a apresentação daquele padrão embrotamento. O padrão de árvore em brotamento, ele significa doença de pequenas vias aéreas, a bronquiolite. Tá? Os principais agentes, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Piógenes, Haemophilus, Pseudomonas e outras bactérias anaeróbicas. Tá? Esse aqui é o padrão em árvore em brotamento que a gente tem na broncopneumonia. Se a gente for comparar, a gente vê uma árvorezinha com os seus brotos. Quando a gente vai olhar a imagem, é basicamente a mesma coisa. A gente vê o caule e os seus vários brotinhos aqui. Por isso que ela chama assim árvore em brotamento. Isso aqui significa que vários daqueles espaços dos lóbulos pulmonares secundários, eles estão começando a ser acometidos, mas eles são acometidos de maneiras mais esparsas. Então, dando essa impressão de que está
se ramificando, que esse acometimento está se ramificando, formando esse padrão de árvore em brotamento. Tá? E a pneumonia redonda, como eu disse, ela é mais comum em crianças, a gente vai ver uma área de consolidação, principalmente, geralmente na criança se faz primeiro o raio-x, a gente vê uma área redonda, ela pode ser muito facilmente confundida com uma massa. Tá? O principal agente nesse caso aqui é o Streptococcus pneumoniae, pode ser cometido a Haemophilus, a Legionella e a Nocardia também podem apresentar nesse tipo de padrão. Um outro achado é o edema pulmonar, só que esse aqui a gente vai ver na tomografia um acometimento às vezes com áreas em vidro fosco e consolidação, mas o grande diferencial é a questão que a periferia é mais preservada e o acometimento ele é perilar, ele é mais central na região dos pulmões. A gente vê aqui que onde entra o brônquio, os brônquios fontes e os vasos que vão nutrir os pulmões, ao redor deles é que a gente vê esse acometimento. Tá? E além disso, se a gente correlacionar com a história clínica, geralmente esse paciente ele tem uma cardiopatia ou ele está internado há muito tempo e foi hiperidratado por diversos motivos. Então, assim, isso acabam sendo dados que ajudam o radiologista a dizer que isso aqui é mais provavelmente um edema pulmonar do que uma infecção bacteriana ou até mesmo pela COVID. Tá? E quais são essas outras finalidades da tomografia que o tórax pode trazer outras informações nessa doença? Bom, a gente sabe que a COVID ela proporciona um aumento de eventos trombóticos por diversos mecanismos, pelo aumento da atividade inflamatória do organismo, ou porque o paciente fica muito tempo acamado. Geralmente, esses pacientes que ficam internados em UTI, eles ficam 2 a 3 semanas sem se movimentar. E isso é um fator de risco maior para trombose venosa profunda, por exemplo. E a trombose venosa profunda aumenta muito o risco de TEP. Mas quando é que a gente vai suspeitar desses dois eventos? Tá? Primeiro, quando o dedímero está aumentado, que é um exame laboratorial que evidencia uma lesão endotelial, e quando se tem uma piora súbita da dispneia. Então, um paciente que vinha evoluindo bem, ele vem evoluindo naturalmente e ele começa a ter uma queda súbita da saturação, sem um motivo específico. Então, você sempre deve suspeitar do TEP, principalmente se isso vier junto com um exame laboratorial alterado, como dedímero. E aí, nesse momento, é extremamente importante pedir a tomografia de tórax. Porque, e essa tomografia ela deve ser feita com contraste. Porque o contraste é que vai identificar se esse paciente sofreu um TEP ou não. A gente vai identificar falhas de enchimento nas artérias pulmonares e os sinais de infarto do pulmão. Tá? E isso pode levar a uma piora súbita do paciente. Se ele não for tratado, pode levar à morte. Então, aqui nessa imagem, a gente vê uma tomografia com contraste. A gente vê que o branco aqui é o contraste. A artéria pulmonar, aqui já é a aorta. A artéria pulmonar, aqui no seu ramo direito, a gente vê várias falhas de enchimento. Então, tipo, não preencheu todo o vaso. Essas falhas de enchimento, essa estrutura mais acinzentada, são os trombos. Aqui no lado esquerdo, a gente também consegue ver que aderido à parede da artéria, ela não preenche por um todo. Tá? E o infarto pulmonar, ele vai apresentar-se como principalmente como sinal de halo invertido. Existem outras características, mas um sinal clássico, não exclusivamente do infarto, mas ele apresenta-se como esse sinal do halo invertido, que a periferia é mais densa e o centro menos denso, né, com aquele padrão em vidro fosco. E o exame de ultrassom entra aqui também na avaliação da trombose venosa profunda. Por ele ser um exame mais fácil de se realizar e pode ser feito no exame do leito, à beira do leito, a identificação da trombose pode já identificar também, quando às vezes a tomografia ainda não é possível, que esse paciente está com trombose e isso pode ter levado a um TEP. E outro fator importante é diferenciar de outras doenças que podem acometer junto com a COVID-19. Uma principal, que a gente deve sempre suspeitar também quando há essa piora do quadro clínico, é a pneumonia bacteriana sobreposta. Então, assim, o paciente que entra na UTI, geralmente ele já entra com esquema antimicrobiano inicial profilático. E esse
esse esquema antimicrobiano, ele é voltado para aquelas infecções que são adquiridas na comunidade, tá? Mas esse paciente, ele vai ser intubado e ele vai ficar de 2 a 3 semanas no tubo. E isso favorece a questão de infecções bacterianas adquiridas dentro do ambiente hospitalar, que são as PAVs, pneumonia associada à ventilação. E essa infecção nosocomial, ela já tem um tratamento, uma orientação diferente. E nesse caso, cada hospital ele deve ter o seu esquema de orientação informado pelo CCH. Outro ponto importante é essa relação entre os médicos, o intensivista, o médico do CCH, o pessoal inteiro do CCH, o radiologista, o pessoal do laboratório. E então, tudo que auxilia essa integração dessas equipes, tornando o atendimento do paciente multidisciplinar, facilita muito o tratamento desse paciente, possibilitando um maior sucesso. Então, assim, esse programa ele é uma ferramenta que pode ser utilizada nisso, certo? Então, assim, a discussão multidisciplinar ela é extremamente importante, porque já muda completamente o tratamento desse paciente. Tá? E o raio-x, quando é que a gente pode utilizar ele na COVID-19? O raio-x ele tem um papel bem limitado. A sensibilidade dele é de 69%, geralmente isso quando se tem um paciente mais grave. Os picos de achado de alterações no raio-x é entre 10 e 12 dias após o início dos sintomas. Então, ou seja, o paciente já teve às vezes uma grande piora nesse período, mas só foi conseguir ver alguma alteração no raio-x a partir de 10 a 12 dias. Mas o raio-x ele é mais disponível, ele pode ser realizado no leito, e sempre lembrar que quando tem um paciente mais grave e está nessa dúvida de investigação, se tiver a possibilidade, sempre dar preferência para a tomografia computadorizada. Ela vai trazer muito mais informações num tempo de doença muito menor. Tá? Os achados de exame na tomografia também é como no raio-x, é como na tomografia. Predomínio basal e periférico, geralmente a gente vai ver mais consolidação, que é mais fácil de ver no raio-x. Opacidade de baixa densidade, que seria o análogo ao vidro fosco, porque o vidro fosco ele é um termo da tomografia, a gente não utiliza isso para o raio-x. Então, são opacidades de baixa densidade e algumas vezes o derrame pleural. Tá? Então, aqui alguns exemplos de raio-x. A gente vê esse paciente com acometimento de essas opacidades de baixa densidade, que a gente vê na periferia, nas bases do pulmões. Aqui, nesse caso, nesse exemplo, acometendo os 2 pulmões. Aqui seria uma área mais normal de pulmão. Esse aqui já é um acometimento mais extenso, mais periférico também, na periferia e nas bases pulmonares. Tá? E o raio-x, ele também é muitas vezes utilizado para acompanhamento da progressão da doença. Muitas UTIs têm uma rotina de fazer o raio-x de maneira diária desses pacientes. E aí pode-se avaliar o acompanhamento do acometimento pulmonar por isso. Esse aqui é um exemplo. A gente vê um paciente com um quadro mais inicial, com um acometimento bem mais tênue aqui da região inferior do lobo do pulmão direito. Alguns dias depois, esse paciente já apresentou uma piora e o raio-x evidenciou também um acometimento maior, aqui já acometendo mais a base inferior direita e também a base inferior esquerda. Aqui, depois de alguns dias com a piora, houve um acometimento maior do pulmão esquerdo e depois disso ele ainda evoluiu com um acometimento bem importante dos 2 pulmões. Então, assim, a gente consegue ver a evolução também da doença pelo raio-x, mas ele tem um papel limitado. Tá? Por exemplo, esse exame aqui é um paciente que já tinha a confirmação pela COVID, já tinha um PCR positivo, era oligossintomático, tinha poucos sintomas. A gente via um raio-x praticamente normal e quando foi feita a tomografia desse paciente, viu que tinha uma área já aqui de acometimento, por vezes indeterminado, mas já um acometimento em vidro fosco. Correlacionando com o laboratório e os sintomas, o tratamento foi orientado para a COVID-19. Tá? E o ultrassom de tórax? Bom, o ultrassom ele tem algumas vantagens. Ele é um equipamento pequeno, portátil, fácil de transporte. Ele pode ser realizado na beira do leito. Ele é de mais fácil acesso, principalmente em locais onde não há tomografia. Esses hospitais de campanha que estão sendo feitos, alguns estão sendo planejados a tomografia, outros já tem ainda não, mas essa é a intenção. A confirmação
alguns estudos falam que ele pode ser feito para confirmação e acompanhamento da doença, porque as alterações do COVID elas são bem mais periféricas, e um exame que não tem radiação ionizante. Então, ele pode ser feito mais vezes sem aquela preocupação com a radiação. As desvantagens. É o exame que ele exige um maior contato do profissional que está utilizando ele, o médico com o doente. O médico ele tem que estar do lado, tocando no paciente. E isso vai exigir, às vezes, um aumento do consumo de EPIs. E em muitos lugares isso não é possível. Ele é examinador dependente, então o médico que faz esse exame ele tem que ser treinado, ele tem que saber ver essas alterações no exame de ultrassom. Muitas vezes isso não é fácil. E tem, mesmo com o médico treinado, capacitado, ele tem uma menor sensibilidade e especificidade do que a tomografia. Então, assim, não há ainda evidências suficientes para que o ultrassom seja utilizado de maneira rotineira para a avaliação da COVID-19. Existem alguns estudos, algumas instituições vêm fazendo isso, mas com o intuito mais de estudo. Aqui é um exemplo de um ultrassom pulmonar normal. O ultrassom ele é um exame dinâmico. Então, a gente vai conseguir ver, muitas vezes, a movimentação pulmonar. Aqui, nesse caso aqui, a gente tem uma representação da pele, que seria essa porção mais laranjada. Essas bolinhas verdes são as costelas e elas geram grande sombra no exame de ultrassom, que seria essa porção mais azul. A porção mais cinza aqui é a parte pulmonar. E essas linhas, a amarela, ela é a pleura, e a gente consegue vê-la bem evidente aqui no ultrassom. É uma linha que fica bem esbranquiçada. E tem umas linhas paralelas a ela, inferiormente, que são as linhas A, que são reverberações da pleura. As linhas B, que são outras linhas perpendiculares à pleura, quando elas são pequenas e finas, elas podem ser consideradas normais, mas se elas já têm algum espessamento ou são em maior número, elas já podem indicar alguma alteração, principalmente aquelas atenuações em vidro fosco ou de baixa densidade. Tá? Aqui a gente vê da mesma forma, a costela gerando a sombra, e aqui as linhas A, são linhas mais ecogênicas e perpendiculares à pleura. Em alguns casos, a gente vai ter microconsolidações, principalmente como na COVID-19 o acometimento é periférico, a gente consegue ver essas pequenas consolidações. E essas consolidações, elas vão gerar essas linhas B, essas linhas ecogênicas perpendiculares à pleura. Pode ter um espessamento pleural também, mais discreto. Quando a gente acha esse achado, como eu disse, eles vão significar alguma alteração, provavelmente uma opacidade, um aumento, um preenchimento daqueles espaços do lóbulo pulmonar secundário já com um material mais denso. E quando, por fim, a gente tem as consolidações. Quando um pulmão ele é bem consolidado, ele está uma parte bem consolidada, a gente vai conseguir ver ele como se fosse o fígado. Aqui nessa imagem, a gente tem o limite entre o diafragma, entre o abdômen e o tórax. Aqui, essa aqui é o fígado, que seria representado aqui por essa cor mais lilás, e aqui seria o pulmão. Se a gente observar na imagem, eles têm praticamente a mesma cor. Então, assim, a gente vê que eles são bem parecidos. A gente chama, quando tem uma consolidação, isso de hepatização. Então, isso é um sinal de consolidação daquele região pulmonar. A gente já não consegue ver mais aquelas linhas A e nem as linhas B. Tá? Então, era isso que eu queria falar em relação aos achados de imagem. Então, sim, resumindo, o que a gente deve identificar nas tomografias por COVID-19? A gente tem que avaliar elas de acordo com a fase da doença, como é que a gente vai classificar os padrões em típico, atípico, indeterminado e negativo, e quantificar o acometimento pulmonar. Isso é importante porque todas essas informações, quando chega para o intensivista, ele vai direcionar, muitas vezes, se esse paciente está internado numa UTI, como é que vai ser esse manejo desse paciente. Se for um médico no pronto-socorro que atendeu ele e viu que o paciente tem um acometimento pequeno, tem poucos sintomas, ele pode mandar, muitas vezes, esse paciente para casa, ele não tem fatores de risco, ele pode mandar esse paciente para casa para ser acompanhado de casa. E outros pacientes que já têm um fator de risco para piora da doença e tem um acometimento grande desses pulmões, às vezes já vai para internação ou para uma UTI. E aí isso já muda o manejo desses pacientes dentro do hospital. Tá? Sempre lembrar dos possíveis diagnósticos diferenciais que podem ter com a COVID-19. Então, as pneumonias virais, principalmente, o H1N1, que vai começar uma fase importante de aumento de
casos de infecção por esses vírus, e as pneumonias bacterianas, que às vezes podem ter os mesmos sintomas, mas a apresentação às vezes na imagem é bem diferente. Tá? E lembrar das utilidades do raio-x e da tomografia, apesar deles não serem nessa doença tão bons para avaliar, mas eles têm a sua utilidade, certo? Mas assim, no final vocês devem estar se perguntando assim, mas quando é que eu vou indicar esse exame? Quando é que eu indico cada um? E essa tomografia, ela pode ser usada quando eu não tenho outro tipo de método diagnóstico para diagnosticar a Covid-19? E depois de realizar esse exame, como é que eu vou fazer a limpeza desses aparelhos? Bom, isso é um tema que eu vou trazer na próxima aula, no nosso próximo encontro. Eu vou falar um pouquinho nessa próxima aula dos testes diagnósticos, como é que eles estão feitos, como é que a gente deve solicitar os exames de imagem, quando é que a gente vai usar a imagem para auxiliar no diagnóstico. E eu vou falar um pouquinho também dos cuidados que a gente deve ter com a limpeza e desinfecção desses aparelhos, do ultrassom e das salas de ultrassom, ou aparelho de ultrassom também, que vai entrar em contato com o paciente, e os aparelhos de tomografia. Tá? Então, assim, eu agradeço pela oportunidade de poder apresentar isso para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu estou deixando meu e-mail pessoal aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Então, muito obrigado. Danilo, muito obrigada, tá? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta aqui para fazer em relação a essa aula. A nossa intenção é sempre ter pequenas aulas, né? Nós tivemos, em maio, né, nós tivemos 2 aulas, né, feitas pela enfermeira Denilde, também trabalha conosco, e falando sobre a área de controle de infecção. A gente tem focado bastante nos temas relacionados ao Covid, porque é só o que se fala no momento, né? E nós estamos aqui também tentando contribuir para dar informações, levar informações, né, para as pessoas, para os profissionais de saúde, no sentido de levar esse conhecimento mesmo, né? E a gente fica aqui à disposição para responder alguma pergunta. Nós teremos uma nova aula aí no dia 18 e no dia 17 e dia 18, com o doutor Danilo, a respeito desses temas que ele colocou aí, né? E um dos temas que estão muito ligados aí para a área do controle de infecção, que é a desinfecção dos equipamentos. Eu acho que é extremamente válido para o que a gente faz, né? E ficamos aí à disposição de todos vocês. Se quiserem conhecer um pouquinho, quem não conhece, quiser conhecer um pouquinho sobre o app, que a gente também vai ter oportunidade de apresentar. Ficamos com o e-mail de vários de vocês. Eu sei que vários já conhecem também. Alguém ia falar alguma coisa? Eu acho que interrompeu alguém. Boa noite aí. Obrigado aí, parabéns pela Danilo. Danilo, a gente vê na literatura, né, às vezes mostrando que você tem PCR, né, negativo, né, feito para pesquisa de Covid, e você vê na realidade que é negativo, mas você faz a CT, que eu acho que é o melhor exame que tem, você já vem lá alterações. Vocês têm feito algum estudo, alguma coisa aí, vendo a correlação entre PCR positivo e negativo em relação à tomografia? Isso. Existem realmente alguns estudos relacionados a isso. Foi feito um estudo naquele navio que teve vários pacientes acometidos e fizeram várias tomografias em pacientes assintomáticos. Uma porcentagem desses pacientes que eram assintomáticos com PCR positivo não apresentavam nenhuma alteração, apresentavam já algumas alterações na tomografia. Em alguns estudos, isso pode chegar até quase 50% desses pacientes assintomáticos. Mas o que a literatura recomenda também é que pacientes assintomáticos e com acometimento pequeno desses na tomografia, geralmente o acompanhamento dele é domiciliar. Esses pacientes, mesmo com acometimento às vezes quase moderado, eles ficam em observação, às vezes dependendo da observação mais intensa, mas muitas vezes eles não precisam ser internados. Então, assim, apesar de ter um PCR negativo, um acometimento pulmonar, provavelmente esse PCR, se o achado for típico, esse PCR poderia ser um falso negativo. Isso acontece em menor quantidade, mas pode acontecer.
E aí, se esse paciente ele não tem sintoma nenhum e ele tem alterações na tomografia, o ideal é observar como é que esse paciente vai evoluir. À medida que ele for apresentando sintomas ou ele tiver uma piora clínica, pode-se fazer uma nova tomografia para avaliar como evoluiu o acometimento pulmonar e aí, a partir daí, tomar a decisão se interna esse paciente e faz uma retestagem, né? Se tiver a disponibilidade do teste, claro, para poder ser feito. Se não tiver a disponibilidade, geralmente a orientação é continuar observando, acompanhando esse paciente. Doutor Danilo, sim. Boa tarde. Aqui é o Everton, da Class Research. Uma dúvida que eu tenho para você, queria a sua percepção, com relação à inteligência artificial. Você acha que no futuro nós teremos meios pelos quais podemos detectar ou prevenir surtos tais como a COVID-19 para doenças pulmonares? Porque hoje existem estudos de inteligência artificial para doenças como diabetes, por exemplo, ou depressão. Minha dúvida, você acha que no futuro próximo vamos chegar onde nós podemos aí usar a inteligência artificial para surtos de doenças virais como COVID-19? Bom, a inteligência artificial ela vai poder ser utilizada de diversas maneiras. Na questão de prevenção da doença, eu não consigo te dizer, mas eu consigo te falar que a inteligência artificial ela vai auxiliar muito na questão do diagnóstico. Ela vai poder transformar esse diagnóstico muitas vezes muito mais rápido, facilitando muito mais o tratamento desse paciente, ele vai ser mais eficaz. Então, a gente, em alguns hospitais, já utilizam a inteligência artificial, até mesmo na COVID-19, nessa questão da quantificação. Ela vai identificar as áreas acometidas, vai dar um valor de acometimento maior, mais específico, né, mais quantitativo, do que só aquele que é subjetivo feito pelo radiologista. Então, ela vai auxiliar muito nessa questão da identificação da doença, agilizando o processo todo e tornando o tratamento, às vezes, mais eficaz e mais direcionado para cada paciente. Ele vai ser mais personalizado. Para a prevenção, eu já não tenho tanta... Assim, eu não sei como que isso vai evoluir. Talvez não seja num futuro tão próximo, mas, com certeza, isso vai auxiliar muito. Às vezes, trazer informações até mesmo antes do radiologista ou de outros médicos conseguirem verificar essa alteração que esse paciente já apresenta. Eu acho que pode acontecer. Assim, minha opinião é que acho que pode acontecer uma prevenção, né, de surtos. Por exemplo, a gente fala, eu tenho experiência pelo EPIC, né? O EPIC, a gente faz um trabalho de prevenção de surtos epidemiológicos. Então, se nós considerarmos que os perfis, né, considerarmos o perfil do COVID ou de qualquer outra, né, doença infecto-contagiosa, a gente considerar o perfil e a gente criar um algoritmo para esse perfil, onde ele pode ser sugestivo, né, de um possível surto. Eu acredito que isso pode acontecer com um conjunto de informações, logicamente, que aí vai envolver a imagem, vai envolver o resultado microbiológico, sorológico, nesse caso, e acredito que a gente consiga ter aí sugestões de possíveis riscos, né? Tal como acontece hoje com o nosso sistema, ele consegue prever surtos de dengue, surtos de febre amarela, surtos de KPC, de bactérias. Então, eu creio que se o sistema ele usar a inteligência artificial e quando a gente fala de inteligência artificial, ele vai reunir um conjunto de informações, seja de imagens, seja de exames microbiológicos, seja dos sintomas, de temperaturas e né, do paciente, sintomas do paciente. Eu creio que a gente consiga criar esse algoritmo e fazer algum trabalho no sentido de antecipar esses surtos. Eu espero, assim, espero. O doutor Gilival ia falar alguma coisa, eu cortei, peço desculpas. Não, que é isso. No ano passado, eu fiz aqui em Brasília um simpósio internacional sobre telemedicina e inteligência artificial, né, onde veio o pessoal dos Estados Unidos, vieram da Europa, e ontem eu dei uma aula aqui para os sextanistas aqui de uma
faculdade particular, e na minha humilde visão, eu não tenho dúvida que pós-pandemia, a grande revolução no mundo, aqui no Brasil nem tanto, mas em outros países, será a telemedicina e a inteligência artificial. Isso vai dominar agora após pandemia, né, que um mundo altamente tecnológico não dá para a gente agora ver surtos, ver essa pandemia. É o que eu falei ontem, né? Surto, ou desculpa, pandemia ela vai ter, não sei se vai acontecer amanhã ou depois. Então, a verdade é essa, né? Isso aí é inequívoco. A gente tem que prever melhor, né? E eu acho que, por exemplo, com os erros que nós vimos nessa pandemia, por exemplo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, erros crassos, né? Para mim, os Estados Unidos perdeu a guerra e o Brasil também perdeu a guerra em relação à pandemia. Eu espero, né, que a inteligência artificial, a telemedicina, ela possa detectar precocemente, né, esses fenômenos. Agora, outra pergunta que eu queria fazer ao colega Danilo, eu lhe diria, pelo pouco que eu tenho lido, de 0 a 10, nós conhecemos 1,5 dessa doença. 8,5 ainda está para a gente ver o que é que acontece. Haja visto que, para mim, a ciência está na lona. Acabei agora de receber outro artigo, foi retirado aquele da cloroquina, outro agora, quer dizer, nós estamos vivendo, acho que mais no achismo, nesse momento, em relação à pandemia, do que a própria ciência, como deveria ser feito. Minha pergunta é, como é que você tem observado em relação aos exames tomográficos, em relação a esses fenômenos embólicos aí? O que é que você tem visto? Qual a sua opinião em relação a isso? Que é outra dúvida hoje, coagula, não coagula, a corticoide, isso que eu estou dizendo. Você tem visto muito nesse paciente com Covid, alterações tromboembólicas nesse paciente? Obrigado. Eu tenho visto moderado, assim, aonde eu estou atuando atualmente, ela é uma clínica que ela tem uma relação com o hospital, mas ela não recebe tantos os pacientes desse hospital. Então, a gente recebe vários pacientes, alguns apresentam isso, geralmente são pacientes mais acamados. Só por essa experiência, eu não consigo dizer exatamente se eles teriam realmente uma ligação. Na literatura, em vários hospitais, já foram descritos essa ligação entre os eventos trombóticos, a lesão endotelial que o vírus pode causar, tanto no pulmão quanto em outros, porque o acometimento do vírus ele é multi-órgão, então ele acomete vários outros órgãos também. Então, ele pode, através da lesão endotelial, desencadear um evento trombótico, além do fato do paciente estar muito tempo acamado. Então, assim, acaba que estudos com o início de uma profilaxia para eventos trombóticos vem dando resultados, e o controle da infecção também, com o uso de corticoides, às vezes em bolos. Então, às vezes, isso ainda é uma área a ser bastante estudada. Então, assim, como o senhor disse, a gente ainda conhece muito pouco dessa doença. Então, muita coisa a gente ainda tem para descobrir. Eu acredito que esses eventos eles podem estar relacionados a uma piora desses pacientes e que os eventos trombóticos eles podem realmente causar uma piora, e o tratamento direcionado para isso também pode ter uma grande melhora para eles. Doutor Julival, eu também acho que ainda está muito no achismo, né? A gente ainda está muito no achismo ainda, sim, sem dúvida, infelizmente. Mas a gente tem que tentar fazer, né, e tentar entender o que está próximo de nós, né? Pelo menos as coisas que a gente consegue aí ter um alcance, né? É tentar fazer esses encontros, é tentar abrir essas discussões e tentar entender um pouco o que se passa com o que a gente tem nas mãos para ver, né? Vocês têm mais alguma colocação de algum de vocês? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite a todos, eu sou a Denilde, aí uma parceira da Vitória. Quero parabenizar o Danilo, excelente apresentação didática, as imagens que você mostrou, muito bacana mesmo, parabéns. Obrigado. Queria te perguntar em relação à questão
Está fazendo um eco aqui para mim. Não sei se está fazendo para vocês também. Sim. Em relação ao prognóstico do paciente, com a imagem, né, de vidro fosco, de uma pneumonia mais acentuada, você percebe isso, alguma comorbidade específica? Você consegue correlacionar para a questão da obesidade, cardiopatias? A gente tem visto pacientes jovens com prognóstico ruim, evoluindo a óbito. Na tua prática, você percebeu isso, alguma comorbidade? A tomografia em si, ela não consegue prever como é que esse paciente vai evoluir. Ele pode ter, muitas vezes, um acometimento pequeno e evoluir mal, e, às vezes, um acometimento até considerável, mas ele é um paciente mais rígido, sem fatores de risco, e ele evolui bem. Então, assim, só pela imagem em si, a gente não consegue definir como é que esse paciente vai evoluir. E aí tem que associar com outros achados clínicos, às vezes laboratoriais. O que a gente tem percebido é que pacientes com obesidade, geralmente eles apresentam formas mais graves da doença. Uma possibilidade seria porque a gordura abdominal, o paciente em decúbito, acaba pressionando mais a questão pulmonar, dificultando essa expansibilidade. Por isso, muitos hospitais já têm feito aquela questão da mudança de decúbito desses pacientes, porque isso acaba reagrupando áreas de pulmão que estavam pouco ventiladas. E isso tem mostrado uma certa melhora desses pacientes. Se a gente fosse observar isso numa imagem de tomografia, isso é possível de perceber. Quando o paciente faz uma tomografia de decúbito ventral, ou seja, deitado de costas, a gente vê que a base do pulmão, às vezes, ela fica atelectasiada. Aquelas áreas cheias de ar, elas ficam colabadas. E à medida que esse paciente faz o decúbito ventral, que ele vira de barriga, deita de barriga para baixo, essas áreas que estavam antes opacificadas, comprimidas, atelectasiadas, elas voltam a se expandir. Então, acaba que o paciente volta a ter uma área de pulmão que não estava sendo utilizado para trocas gasosas. E aí isso facilita melhor a ventilação desse paciente. Então, assim, o que a gente consegue perceber nessa questão especificamente dos fatores de risco, na questão da obesidade, é isso, dessa questão de uma dificuldade maior da ventilação pela dificuldade de expandir o pulmão nesse paciente. Espero que eu tenha conseguido te responder. Perfeitamente. Muito obrigada. Bom, pessoal, nós temos aqui o e-mail do Dr. Danilo e ele com certeza vai ficar disponível para responder qualquer outra questão. Quero agradecer em nome da FIRST a participação de todos vocês, a disponibilidade, né, nesse período aí, né, noturno, todo mundo querendo descansar e, no entanto, estamos todos aqui empenhados em aprender um pouquinho mais e a entender um pouco mais sobre essa pandemia, essa enfermidade que assola, né, o mundo todo.